Olá, pessoas! Vem cá que hoje eu vou te ensinar uma receita de massa para tortas doces. Essa aqui é a famosa pâté sucré. Não sei falar, né, gente? Não sei como é que se pronuncia. Mas vamos lá, é simples, apesar do nome, tá? Vamos para a receita. Ah, se tu caiu aqui de paraquedas, meu nome é Audrey, esse canal é um canal de receitas e resenhas, tá bem? Já curte, te inscreve se tu gostar do conteúdo. Bom, aqui vamos para a receita. Receita é bem simples, a gente vai usar aqui 120 gramas de manteiga, um ovo, 90 gramas de açúcar e 200 gramas de farinha, só isso, tá? Bom, aqui, vamos primeiro ter que cortar essa manteiga em quadradinhos bem pequenininhos, tá? E ela tem que estar geladinha, tá bom? Não pode estar fora da geladeira, tá? O que a gente vai fazer aqui? Isso aqui essa é uma mistura clássica de tortas, tá? Primeiro a gente faz como se fosse uma areinha com a farinha e com a manteiga. A gente vai misturando com a ponta dos dedos. Aqui eu vou dar uma acelerada depois, né, para não, enfim, não, para que vocês não percam muito tempo de vocês assistindo algo que não vai fazer muita diferença, tá? Mas enfim, vocês primeiro vão juntar essa manteiga com a farinha. Não é juntar totalmente, mas vocês vão deixar ela bem parecida com uma areia mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o ponto certinho, tá bem? E sempre com a ponta dos dedos. É bom que ela esteja gelada, né? Para não dar tempo dela aquecer com a ponta dos dedos, né? Por isso que ela tem que estar gelada. E aqui eu tô com uma ajudante, né, gente? Ela tá aqui do meu ladinho, vocês estão vendo a sombra dela, às vezes as mãozinhas dela, né? Essa é minha filha. Enfim, já tô aproveitando para ensinar, mostrar como é que é o ponto, né? Enfim, já aprender como se faz também. Outra coisa que eu vou usar, aqui ó, primeiro eu vou mostrar o ponto, ó. Esse é o ponto, fica uma areinha, tá? Essa manteiga ainda geladinha, tá bom? E pode ficar um pouquinho delas assim em gruminhos, não tem problema, porque depois a gente vai juntar tudo, mas é importante nessa fase ficar nesse formatinho assim de areia. Aqui é açúcar. Eu tô usando o açúcar refinado normal, tá? Vocês podem usar o açúcar de confeiteiro. Para algumas pessoas ele fica um pouco melhor, preferem. Receitas clássicas, né? Indicam que vocês usem açúcar de confeiteiro. Mas se vocês não tiverem também e quiserem usar um açúcar mais fininho, pode passar pelo liquidificador, tá? Que ele fica quase em pó, assim, se vocês deixarem. Então, pode usar sem problemas. Eu gosto de deixar assim com esse açucrinha, porque parece que ele dá mais uma caramelizada na volta da torta. Não sei explicar, tá? Mas eu prefiro. E aqui eu uso o ovo inteiro, tá? Tem algumas receitas que não é ovo inteiro, é só a gema. Eu gosto de usar a clara, eu uso a clara, porque a receita que eu sempre usei foi essa, tá? Com a clara junto. E vou misturar aqui. E isso faz diferença, tá? Quando a gente tá usando um ovo, né? A gente não tá usando em gramas ou em ml, sei lá. O ovo faz diferença. O ovo pode ser um pouco maior, um pouco menor, né? A quantidade de líquido que vai ter nesse ovo. Então, vocês vão precisar ajustar. Que nesse caso, a minha massa ela acabou ficando muito mole, tá? Então, eu vou precisar de um pouquinho de farinha. Não medir, só pedindo para minha filha colocar farinha em cima das minhas mãos, né? Eu fui limpando, né? Essa massa que fica aí. E fui tirando, enfim, com a farinha, tá? Que ela foi polvilhando em cima das mãos. E aí, não sei, eu poderia dizer para vocês que deu 2 colheres cheias de farinha, por exemplo. Eu acredito que tenha sido isso. Mas não muita, tá? Não foi muita farinha. E é isso. Vocês vão sentir quando vocês pegarem, né? Ela não pode ficar muito grudenta, mas ela também não fica sequinha. Não é uma massa que vai desgrudar completamente como se fosse uma massa de pão, sabe? Que fica bem lisinha em cima, ela não fica lisinha e nem precisa ficar, tá bem? Aliás, né, ela é uma massa manteigada, é uma massa que fica mais molinha mesmo, tá? Ó, agora eu vou dar uma olhadinha na massa, tá? Aí eu percebi que ainda precisava de mais um pouquinho, ela foi colocando mais, tá? Porque eu preciso pelo menos juntar essa massa, ela não pode ficar assim, como se fosse um purê, tá? Ela não pode ficar um purê, ela não pode ficar mole de um jeito que eu sempre bote o dedo, ó, suja de novo meu dedo, ó, desse jeito, tá? Não. Tem que ter mais farinha, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês o ponto certinho, tá bom? Eu acho importante mostrar pra vocês isso, né? Porque às vezes as pessoas dão receitas pra gente e não sabe por que tá dando errado, né? Aqui nesse caso, se alguém fosse tentar fazer em casa, dependendo do tamanho do ovo que vocês estão usando, poderia acontecer a mesma coisa, poderia dar errado. Ah, ficou muito mole, agora o que eu faço? Então é isso que tem que fazer, tem que botar um pouquinho mais de farinha. É importante que vocês entendam, né?
como que funciona aquela receita, né? Para que se dá alguma coisa errada, né? Alguma medida diferente, tamanho de xícara, sei lá, uma medida diferente, vocês saibam como lidar com isso. Aqui foi isso, ó, ficou muito mole, bota um pouquinho mais de farinha, não vai ter problema, mas é um pouquinho mesmo, tá? E vocês vão ver aqui que essa massa, ela não tá igual a massa de pão, tá? Ela tá uma massa grudentinha assim, e não tá totalmente lisa, nem precisa ficar. Agora tem que levar essa massa para a geladeira por no mínimo 2 horas, tá bem? Não tentem colocar no freezer porque não deu certo, eu já tentei uma vez, tá? Ela fica muito dura e não consegue usar, não consegue espalhar na forma. Enfim, e eu não tenho rodo, tá? Então aquele rodo, não é rodo, eu não tenho rolo, aqueles rolo de macarrão, sabe? Para esticar. Essa é uma dica boa, tá? Para quem tiver o rolo, pode colocar isso filme embaixo, em cima, ou até uma sacolinha, aqueles sacos plásticos também, e amassar para poder botar na forma depois, tá? Mas eu vou colocar com as mãos e vou mostrar para vocês como que eu fiz depois, tá? E aqui eu vou colocar um filme em cima só para não, enfim, não ficar na geladeira assim aberta a massa, enfim, porque é por 2 horas, né? Então, para ela não ressecar. Então, só vou deixar lá. Depois eu venho mostrar pra vocês como ficou. Ai, me atrapalha. Tem uma raiva desses filmes, gente, vocês não tem noção. Eu passo muita raiva com ele. Isso quando ele descola, né? Enfim. Mas depois eu venho mostrar pra vocês como que eu coloquei na forma e o resultado final. Lembrando, aqui eu tô usando leite condensado, que é o que eu tenho hoje pra fazer recheio, tá? Vocês podem usar qualquer tipo de recheio de torta, tá? Torta doce, enfim. Então, agora após 2 horas de geladeira, eu tô colocando ela na forma. Vocês podem fazer o contrário, colocar na forma, colocar a forma e a massa dentro da geladeira e depois ir direto para assar, pode ser também. Aqui é muito importante que vocês cuidem os cantinhos, tá? Para não ficar muita massa no canto, assim, né? O que acontece é que tem que furar com garfo para não subir essa nossa massa, ela não ficar deformada, vamos dizer assim, tá? Ou então vocês podem colocar papel manteiga, né? Vocês podem colocar aqui, recortar, colocar no formato da forma de vocês e colocar uns feijõezinhos em cima, que aí vai evitar que suba também, tá? Mas eu prefiro fazer os furinhos, dá certo do mesmo jeito. Aqui tem gente que também prefere colocar já o recheio e botar para assar, tá? Mas eu prefiro dar uma pré-assada nessa massa antes, tá? Para ela não ficar crua. Que quando entra em contato com o recheio, dependendo do recheio, se ele é muito mole, pode acabar ficando encruada, assim, e não fica bom o resultado, tá? Então, eu pré-aqueço, né? Pré-asso, vamos dizer assim. E aqui, olha o que acontece. Como é manteiga, né, gente? Ela vai caindo, né? A massa vai escorregando nos cantinhos. Então, não se preocupem que acontece isso mesmo, tá? É normal. Quanto mais geladinha tiver a massa de vocês, melhor, tá? Aqui eu vou parar um pouquinho, depois eu mostro pra vocês até onde fica, né, o leite condensado. Eu não encho muito, né, não tem, porque eu uso só uma caixinha. Vocês podem fazer tortinhas individuais também, tá? Fica uma delícia, melhor ainda, tá bom? Parece que rende mais, não sei explicar pra vocês, tá bom? E aqui tem uma caixinha inteira, tá? Aqui eu tirei um pouquinho antes pra mostrar pra vocês, ó. Ela começa a dourar em cima, tá? Na volta, na verdade, nessa massinha, que eu adoro, fica bem gostoso. Mas aqui, como ela já tava douradinha nos cantos, eu resolvi tirar ela. Bom, aí se for um fundo removível, tá? Vocês podem desenformar assim, ó, colocar a parte de baixo, né, bem sustentada por algo, enfim, só soltar a forma do lado, tá? Bem tranquilo. Só que aqui, como minha bancada, né, é improvisada, meio tortinha ali, né, não tá retinha, ela não tá parando aqui. Só passei sufoco aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui depois eu consegui equilibrar ela, né? Só pra mostrar pra vocês como desenforma. Aqui eu percebi que ela ficou muito clarinha, eu voltei com ela pro fogo, tá? Eu tirei um pedacinho, ficou meio cru ainda, não ficou legal, aí voltei pra lá. Ó, agora sim, tá bem douradinho, parece um doce de leite, ficou uma delícia. E não queimou na volta, ela só dourou em cima e embaixo. Aí sim, ficou bem douradinha, muito agradável. Embaixo dá pra ver que tem aquele risquinho dourado, né? Que ficou uma delícia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não curtiu, curte aqui embaixo, compartilha com os amigos a receita e te inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigada para quem ficou até o final.